A sentinela. Da próxima vez que virem a lua cheia, bem alta, a sul, olhem cuidadosamente para o seu rebordo do lado direito e vão subindo com o olhar ao longo da curvatura. Por volta das 2 horas poderão notar um pequeno oval escuro. Qualquer pessoa dotada de visão normal poderá descobri-lo muito facilmente. Encontra-se na grande planície cercada de montanhas, uma das mais belas da Lua, denominada Mare Crisium, o Mar das Crises. Com 483 quilômetros de diâmetro, quase completamente cercada por um anel de magnificentes montanhas, nunca tinha sido explorada antes de nela penetrarmos no final do verão de 1996. A nossa expedição era grande. Tínhamos 2 cargueiros pesados, que tinham transportado os nossos víveres e equipamentos da base lunar principal no Mare Serenitatis, a 805 quilômetros de distância. Tínhamos também 3 naves pequenas que se destinavam a transportes de pouca distância sobre regiões que os nossos veículos de superfície não pudessem atravessar. Felizmente, a maior parte do Mare Crisium é muito plana. Não existe nenhuma das enormes fendas tão vulgares e tão perigosas noutros lugares, e muito poucas crateras ou montanhas de qualquer tamanho. Tanto quanto nos parecia, os nossos potentes tratores de lagartas não teriam dificuldade em levar-nos até onde quiséssemos. Eu era geólogo, ou selenólogo, se quisermos ser mais precisos, e estava encarregado do grupo que explorava a região sul do Mare. Tínhamos percorrido uns 161 quilômetros, numa semana, rodeando os sopés das montanhas, ao longo da costa daquilo que fora outrora um mar, cerca de 1.000 milhões de anos antes. Quando a vida estava a começar na Terra, já ali estava a morrer. As águas recuavam pelos flancos daqueles rochedos estupendos, retirando-se para o coração vazio da Lua. Sobre o terreno que agora percorríamos, o oceano sem marés tinha tido outrora 805 metros de profundidade, e atualmente o único vestígio de umidade era a geada antiga que por vezes encontrávamos nas cavernas onde a luz solar nunca penetrara para a secar. Tínhamos iniciado a nossa jornada muito cedo, no início da lenta alvorada lunar, e ainda tínhamos quase uma semana de tempo terrestre antes do cair da noite. Meia dúzia de vezes por dia, saíamos do nosso veículo e, vestidos com os nossos trajes espaciais, íamos procurar minerais interessantes, ou colocar marcas para orientação de futuros viajantes. Era um trabalho rotineiro e sem peripécias. Nada havia de perigoso nem sequer excitante na exploração lunar. Podíamos viver confortavelmente durante um mês nos nossos tratores pressurizados. Se tivéssemos problemas, podíamos sempre pedir ajuda pelo rádio e ficar à espera das naves vir salvar-nos. Quando isso acontecia, havia sempre grandes protestos por causa do desperdício de combustível, então um trator só enviava um SOS em caso de verdadeira emergência. Disse há pouco que a exploração lunar nada tinha de excitante, mas, evidentemente, não é bem assim. Nunca nos cansávamos daquelas incríveis montanhas, muito mais escarpadas do que as suaves colinas da terra. Nunca sabíamos, ao contornarmos os cabos e promontórios do mar desaparecido, que novos esplendores nos seriam revelados. Toda a curva meridional do Mare Crisium é constituída por um vasto delta, onde uma vintena de rios encontrava outrora o seu caminho para o oceano, alimentados, talvez, pelas chuvas torrenciais que devem ter fustigado as montanhas, na breve era vulcânica em que a Lua era jovem. Cada um daqueles vales antigos era um convite,
desafiando-nos a subir aos planaltos desconhecidos para além deles. Mas ainda tínhamos uma centena de quilômetros a cobrir, e apenas podíamos olhar, cheios de desejo, para as alturas que outros iriam escalar. Dentro do trator utilizávamos o tempo terrestre, e precisamente, às 10 horas da noite, era enviada à base a mensagem de rádio final e podíamos considerar o nosso dia terminado. No exterior, as rochas continuavam a arder sob o sol quase vertical, mas para nós era noite, até acordarmos de novo, 8 horas depois. Nessa altura, um de nós preparava o breakfast, ouvia-se o zumbido das máquinas de barbear e alguém ligava o rádio de ondas curtas da terra. Na realidade, quando o odor do bacon frito começava a encher a cabina, por vezes custava a crer que não estivéssemos de regresso ao nosso mundo, de tal modo como tudo parecia normal e caseiro, apesar da sensação de menor peso e a lentidão pouco natural com que os objetos caíam. Era a minha vez de preparar o breakfast, no recanto da cabine principal que servia de cozinha. Lembro-me nitidamente desse momento, ao fim de todos estes anos, porque o rádio acabava de tocar uma das minhas músicas favoritas, aquela antiga de origem galesa, David of the White Rock. O nosso motorista já estava no exterior, com o seu traje espacial, a inspecionar as lagartas. O meu assistente, Louis Garnett, estava à frente, junto dos comandos, a fazer algumas entradas atrasadas no diário de bordo do dia anterior. Enquanto esperava, junto da frigideira, como qualquer dona de casa terrestre, que as salsichas fritassem, passei o olhar, ao acaso, pelas muralhas montanhosas que cobriam todo o horizonte austral, até desaparecerem da vista a leste e a oeste, abaixo do horizonte lunar. Pareciam encontrar-se apenas a 1,6 ou 3,2 quilômetros do trator, mas eu sabia que a mais próxima se encontrava a 32 quilômetros de distância. Na Lua, evidentemente, não há perda de pormenores com a distância, nada daquele esfumar quase imperceptível que suaviza e por vezes transfigura todas as coisas distantes na Terra. Aquelas montanhas tinham 3.000 metros de altura e elevavam-se abruptamente da planície, como se, muitas eras antes, alguma erupção subterrânea as tivesse projetado em direção ao céu, através da crosta em fusão. Mesmo a base da mais próxima estava oculta pela forte curvatura da planície, porque a Lua é um mundo muito pequeno, e o horizonte estava apenas a 3,2 quilômetros de distância do local onde eu me encontrava. Ergui os olhos para os picos que homem algum havia escalado, aqueles picos que, antes do aparecimento da vida terrestre, tinham visto os oceanos recuarem e recolherem-se sobriamente nos seus túmulos, levando com eles a promessa matinal de um mundo. A luz solar batia naquelas fortalezas com um brilho que fazia doer os olhos, embora, um pouco acima delas, as estrelas brilhassem nitidamente num céu mais negro que numa meia-noite de inverno na terra. Ia voltar-me quando o meu olhar captou um brilho metálico no alto de um grande promontório que se projetava para dentro do mar, 48 quilômetros a oeste. Era um ponto de luz impossível de delimitar, como se uma estrela tivesse sido arrancada do céu por um daqueles picos cruéis, e pensei que uma superfície pólida estivesse a captar o sol e a heliografá-lo diretamente para os meus olhos. Não era uma coisa invulgar. Quando a Lua está no segundo quarto, os observadores da Terra podem ver, por vezes, as grandes cordilheiras do Oceanus Procellarum a arder com uma iridescência branco-azulada, quando a luz solar brilha nas suas encostas e se projeta de mundo para mundo.
Mas senti curiosidade de saber que tipo de rocha poderia brilhar tão intensamente lá em cima, e subi a torre de observação, e fiz rodar o nosso telescópio de 4 polegadas para oeste. Consegui ver o suficiente para me tentar. Absolutamente nítidos no meu campo de visão, os picos da montanha pareciam a 800 metros de distância, mas o que quer que fosse que atraía a luz solar era demasiado pequeno para poder ser observado. Contudo, parecia-me dotado de uma estranha simetria e o cume onde se situava era curiosamente plano. Fiquei a olhar, durante longo tempo, para aquele enigma brilhante, forçando a vista através do espaço, até que um cheiro de queimado que vinha da cozinha me avisou que as salsichas para o breakfast tinham feito em vão a sua viagem de 400.000 quilômetros. Durante toda a manhã discutimos o assunto, enquanto percorríamos o Mare Crisium, com as montanhas a ocidente a elevarem-se no céu. Mesmo quando andávamos em prospecção, com os trajes espaciais vestidos, continuávamos a falar do assunto pelo rádio. Era um dado absolutamente certo, argumentavam os meus companheiros, que nunca tinha havido qualquer forma de vida inteligente na Lua. As únicas coisas vivas que lá tinham existido eram algumas plantas primitivas e as suas antecessoras levemente menos degeneradas. Eu sabia isso tão bem como qualquer um, mas há momentos em que um cientista não deve ter medo de se passar por tolo. Escutem, disse eu, finalmente, eu vou lá em cima, nem que seja pela minha paz de espírito. Aquela montanha tem menos de 3.600 metros de altura, ou seja, aqui a gravidade é apenas 1/6 da gravidade da Terra, e eu posso fazer o percurso em 20 horas. Sempre desejei subir aquelas montanhas, de qualquer modo, e isto dá-me um excelente pretexto para o fazer. Se não partires o pescoço, disse Garnett, vai ser o motivo de gozo da expedição quando voltarmos à base. Provavelmente, a partir de agora, aquela montanha vai chamar-se Loucura de Wilson. Não vou partir o pescoço, respondi com firmeza. Quem foi o primeiro homem a escalar o pico de Helicon? Mas não eras muito mais novo, nessa altura? Perguntou Louis suavemente. Isso, disse eu com grande dignidade, é mais uma boa razão para eu ir lá em cima. Deitamo-nos cedo nessa noite, depois de colocarmos o trator a 800 metros do promontório. Garnett resolveu ir comigo, de manhã, era um bom escalador e já tinha me acompanhado muitas vezes em feitos deste gênero. O nosso motorista estava mais do que satisfeito por ficar encarregado da máquina. À primeira vista, aqueles penhascos pareciam quase absolutamente impossíveis de escalar. Mas para quem está habituado às alturas, é fácil escalar montanhas num mundo em que todos os pesos têm apenas 1/6 do seu valor normal. O verdadeiro perigo do alpinismo lunar reside no excesso de confiança. Uma queda de 180 metros na Lua pode matar-nos tão bem como uma de 30 metros na Terra. Fizemos a nossa primeira parada numa larga saliência a cerca de 120 metros acima da planície. Não tinha sido muito difícil a escalada, mas sentia os membros rígidos devido à falta de hábito, e soube escalar devagar e parando sempre que necessário. Víamos lá embaixo o trator, que parecia um minúsculo inseto de metal, no sopé do penhasco, e comunicamos o nosso avanço ao motorista antes de iniciarmos a subida seguinte. Hora após hora, o horizonte ia se alargando cada vez mais à medida que íamos vendo maior extensão da planície. Agora podíamos ver uns 85 quilômetros do mar,
e até mesmo os picos das outras montanhas na costa oposta, a mais de 170 quilômetros de distância. Poucas planícies lunares são tão planas como o Mare Crisium, e quase podíamos imaginar que era um mar de água e não de rochas que jazia lá no fundo, 3,2 quilômetros mais abaixo. Apenas um grupo de crateras perto do horizonte estragava a ilusão. O nosso objetivo não era ainda visível por trás da crista da montanha, e estávamos a guiar-nos por mapas, servindo-nos da terra como guia. Quase a oriente da nossa posição, aquele grande crescente prateado erguia-se a pouca altura sobre a planície, já no primeiro quarto. O Sol e as estrelas faziam o seu lento percurso pelo céu e acabariam por desaparecer da nossa vista, mas a Terra estaria sempre presente, nunca se deslocando do seu lugar, crescendo e decrescendo à medida que passavam os anos e as estações. Dentro de 10 dias seria um disco ofuscante a banhar as rochas com a sua radiação noturna, 50 vezes mais brilhante do que a lua cheia. Mas teríamos de sair daquelas montanhas antes que caísse a noite, caso contrário ficaríamos lá para sempre. No interior dos nossos trajes a temperatura era confortavelmente fresca, porque as unidades de refrigeração afastavam o sol ardente e expulsavam o calor do corpo resultante dos nossos esforços. Raramente falávamos um com o outro, exceto para transmitir instruções quanto à subida e para discutir o nosso plano de descida. Não sei o que Garnett estava a pensar, provavelmente que aquela era a maior idiotice em que se tinha metido. Eu concordava com ele até certo ponto, mas a alegria de escalar a montanha, a consciência de que homem algum tinha percorrido aquele caminho e a beleza da paisagem que se alargava diante de mim constituíam uma compensação mais que suficiente. Creio que não fiquei particularmente excitado quando vi à nossa frente a muralha rochosa que tinha observado através do telescópio, a 48 quilômetros de distância. Erguia-se cerca de 15 metros acima de nós e além, no planalto, deveria estar aqui, o que me atraíra, até aqueles rochedos estéreis. Era quase certo que não passasse de um pedregulho, estilhaçado, muitas eras antes, por um meteoro de passagem, e com as superfícies de clivagem ainda brilhantes no meio daquele silêncio incorruptível e imutável. Não havia pontos de apoio na superfície rochosa, tivemos que usar uma fateixa peça de metal que se crava e abre como um guarda-chuva, na pedra para auxiliar a escalada dos montanhistas. Os meus braços fatigados ganharam novas forças quando balancei a âncora metálica de 3 pontas por cima da cabeça e a lancei em direção às estrelas. Da primeira vez soltou-se e caiu lentamente quando puxamos a corda. Na terceira tentativa, as pontas fixaram-se firmemente e os nossos pesos combinados não conseguiram movê-la. Garnett olhou-me ansiosamente. Percebi que ele queria subir primeiro, mas sorri-lhe através do vidro do meu capacete e abanei a cabeça. Lentamente, com calma, iniciei a subida final. Mesmo com o traje espacial, pesava apenas 20 quilos ali, por isso içei-me a mão, sem me dar ao trabalho de apoiar os pés. No topo parei e acenei ao meu companheiro, depois ultrapassei o rebordo e pus-me de pé, olhando para a frente. Devem compreender que, até aquele instante, eu estava quase completamente convencido de que nada havia ali de estranho ou invulgar. Quase, mas não completamente, tinha sido aquela dúvida que me perseguia e que me tinha levado até ali. Pois bem, já não era uma dúvida, mas a perseguição mal tinha começado. Encontrava-me num planalto com cerca de 30 metros de diâmetro.
Outrora tinha sido liso, demasiado liso para ser natural, mas as chuvas de meteoros tinham marcado a sua superfície durante incomensuráveis éons. Tinha sido alisado para nele apoiar uma estrutura brilhante, mais ou menos em forma de pirâmide, com o dobro da altura de um homem, encostada na rocha como uma joia gigantesca e multifacetada. Provavelmente, nenhuma emoção me encheu a mente naqueles primeiros segundos. Depois senti uma grande exaltação e uma estranha e inexprimível alegria. Porque eu amava a lua, e agora sabia que o musgo de Aristarcos e Eratosthenes não era a única forma de vida que ela conhecera na sua juventude. O antigo e desacreditado sonho dos primeiros exploradores era verdadeiro. Tinha havido, afinal, uma civilização lunar, e eu era o primeiro a encontrá-la. O fato de ter chegado talvez 100 milhões de anos mais tarde não me desencorajava, bastava que tivesse chegado. A minha mente começava a funcionar normalmente, a analisar e a pôr questões. Aquilo seria um edifício, um santuário, ou algo para que não havia nome na minha língua. Se era um edifício, por que estaria construído num lugar tão incrivelmente inacessível? Pensei que pudesse ser um templo, e imaginei os adeptos de algum estranho sacerdócio suplicando aos seus deuses que os salvassem, enquanto a vida na lua desaparecia com os oceanos moribundos, e suplicando aos seus deuses em vão. Dei uma dúzia de passos em frente para examinar aquilo mais de perto, mas uma espécie de prudência instintiva impediu-me de me aproximar muito. Conhecia um pouco de arqueologia, e tentei calcular o nível cultural da civilização que teria alisado aquela montanha e erguido as superfícies espelhadas e brilhantes que continuavam a ofuscar-me. Os egípcios poderiam tê-la construído, pensei, se os seus arquitetos tivessem conhecido os estranhos materiais que aqueles arquitetos muitíssimos mais antigos tinham utilizado. Devido à sua pequenez, não me ocorreu que poderia estar a observar a obra de uma raça muito mais adiantada do que a minha. A ideia de que a Lua poderia não ter possuído vida inteligente era ainda demasiado terrível para que eu pudesse apreendê-la, e o meu orgulho não me deixava dar o mergulho final e humilhante. Nessa altura reparei numa coisa que me eriçou os cabelos na nuca, uma coisa tão trivial e tão inocente que muitas pessoas nem sequer reparariam nela. Já disse que o Planalto estava cheio de marcas de meteoros, estava igualmente coberto por vários centímetros de poeira cósmica que está sempre a assentar-se sobre a superfície de qualquer mundo onde não haja vento para a perturbar. Contudo, a poeira e as marcas dos meteoros terminavam abruptamente à beira de um amplo círculo que rodeava a pequena pirâmide, como se um escudo invisível a protegesse dos estragos do tempo e do lento, mas incessante bombardeamento do espaço. Havia alguém a gritar nos meus receptores de som, e percebi que Garnet me chamava há algum tempo. Dirigi-me, pouco seguro, até a beira do rochedo e fiz-lhe sinal para vir ao meu encontro, não confiando na minha voz. Depois, voltei para junto do círculo aberto na poeira. Agarrei num fragmento de rocha estilhaçada e atirei-o com pouca força contra aquele enigma brilhante. Se a pedrinha tivesse desaparecido ao passar aquela barreira invisível, não teria ficado surpreendido, mas ela pareceu bater em uma superfície lisa e semisférica e deslizou para o chão. Compreendi então que estava a olhar para algo que não podia ter comparação com a antiguidade da minha raça. Aquilo não era um edifício, era uma máquina, que protegia a si própria com forças que tinham desafiado a eternidade. Essas forças, fossem elas quais fossem,
continuavam em atividade, e talvez eu já me tivesse aproximado demais. Pensei em todas as radiações que o homem tinha aprisionado e controlado no século anterior. Tanto quanto sabia, eu podia estar irremediavelmente condenado como se tivesse penetrado na aura mortal e silenciosa de uma pilha atômica desprotegido. Lembro-me de ter olhado para Garnet, que tinha vindo juntar-se a mim e se encontrava imóvel ao meu lado. Parecia nem reparar em mim, pelo que não o perturbei e dirigi-me até a borda voltada para fora do rochedo, tentando dominar os meus pensamentos. Lá embaixo ficava o Mare Crisium, Mar das Crises, na verdade estranho e curioso para a maior parte dos homens, mas tranquilizadoramente familiar para mim. Ergui os olhos para o crescente da terra, no seu berço de estrelas, e perguntei a mim mesmo o que teriam coberto as suas nuvens quando aqueles construtores desconhecidos haviam terminado o seu trabalho. Seria a floresta cheia de vapores do Carbonífero, a costa deserta sobre a qual os primeiros anfíbios rastejavam para conquistar a terra, ou, ainda mais cedo, a longa solidão antes do aparecimento da vida. Não me perguntem por que motivo não percebi a verdade mais cedo, aquela verdade que agora me parece tão óbvia. Na primeira excitação da minha descoberta tinha concluído, sem dúvidas, que aquela aparição cristalina tinha sido construída por uma raça pertencente ao passado remoto da Lua, mas, de súbito, uma força avassaladora invadiu-me, e a crença de que aquilo era tão estranho à Lua como eu próprio. Durante 20 anos não tínhamos encontrado outros vestígios de vida para além de algumas plantas degeneradas. Nenhuma civilização lunar, fosse qual fosse o seu fim, poderia ter deixado um único sinal da sua existência. Olhei de novo para a pirâmide brilhante, e cada vez me parecia menos que tivesse alguma coisa a ver com a lua. Subitamente, senti-me estremecer com um riso tolo e histérico, provocado pela excitação e excesso de esforço, porque tinha imaginado que a pequena pirâmide falava comigo e me dizia: desculpa, eu também sou uma estranha aqui. Levamos 20 anos para quebrar aquele escudo invisível e alcançar a máquina que existia no interior daquelas paredes de cristal. Aquilo que não conseguimos entender, destruímos-a finalmente com a potência selvagem da energia atômica, e vi agora os fragmentos daquela coisa bela e brilhante que descobri no cimo da montanha. Nada significam agora. Os mecanismos, se eram realmente mecanismos, da pirâmide pertencem a uma tecnologia que se situa muito além do nosso horizonte, talvez a tecnologia das forças parafísicas. O mistério continua a perseguir-nos, alcançamos os outros planetas e sabemos que apenas a Terra possuiu alguma vida inteligente. E a máquina não pode ter sido construída por qualquer civilização perdida do nosso próprio mundo, porque a espessura da poeira meteórica no Planalto permitiu-nos medir a sua idade. Foi colocada naquela montanha antes de ter emergido a vida dos mares da Terra. Quando o nosso mundo se encontrava aproximadamente na metade de sua idade atual, algo proveniente das estrelas atravessou o sistema solar, deixou um sinal da sua passagem, e seguiu o seu caminho. Até que a destruímos, a máquina estava a cumprir o propósito dos seus construtores, e quanto a esse propósito, vou dizer-lhes o que penso. Perto de 100 mil milhões de estrelas giram nas espirais da Via Láctea e, ao longo do tempo, outras raças dos mundos de outros sóis devem ter atingido e ultrapassado o conhecimento científico e tecnológico que alcançamos. Imaginemos essas civilizações,
muito longe no tempo, no crepúsculo, em desvanecimento da criação, senhoras de um universo tão jovem que a vida ainda não passava de uma mão cheia de mundos. A sua solidão devia ser inimaginável, a solidão dos deuses que olham para o infinito e não encontram com quem partilhar os seus pensamentos. Devem ter pesquisado os aglomerados estelares, tal como nós pesquisamos os planetas. Devia haver mundos por toda a parte, mas estariam vazios, ou povoados por coisas rastejantes e sem inteligência. Assim estava a nossa Terra, com a fumaça dos grandes vulcões ainda a manchar os céus, quando aquela primeira nave dos povos da alvorada surgiu a deslizar do abismo para além de Plutão. Passou pelos gelados mundos exteriores, sabendo que nos seus destinos não haveria vida. Deteve-se entre os planetas interiores que se aqueciam ao fogo do Sol e esperavam que as suas histórias começassem. Esses viajantes devem ter olhado para a Terra, girando seguramente na estreita zona entre o fogo e o gelo, e devem ter calculado que ela era a favorita dos filhos do Sol. Ali, num futuro distante, haveria inteligência, mas ainda havia inúmeras estrelas à espera deles, e talvez nunca mais voltassem a estas paragens. Por isso deixaram uma sentinela, uma entre os milhões delas que espalharam pelo universo, vigiando todos os mundos onde havia promessas de vida. Era um sinalizador que, ao longo das eras, foi pacientemente assinalando que ninguém o tinha descoberto. Talvez compreendam agora por que motivo aquela pirâmide de cristal foi montada na Lua em vez de ser na Terra. Os seus construtores não estavam interessados em raças que ainda estivessem a lutar para sair da barbárie. Só estariam interessados na nossa civilização quando provássemos a nossa capacidade de sobreviver, atravessando o espaço e fugindo assim da Terra, o nosso berço. É esse o desafio que todas as raças inteligentes têm de enfrentar, mais cedo ou mais tarde. É um duplo desafio, porque depende, por sua vez, da conquista da energia atômica e da última decisão entre a vida e a morte. Depois de termos passado por essa crise, foi apenas uma questão de tempo descobrirmos a pirâmide e forçarmos a sua abertura. Agora os seus sinais cessarão, e aqueles que a construíram voltarão às suas mentes para a Terra. Talvez desejem ajudar a nossa civilização ainda na infância. Mas eles podem ser muito, muito velhos, e muitas vezes os velhos sentem um ciúme insano dos jovens. Nunca mais consigo olhar para a Via Láctea sem perguntar a mim mesmo de qual daqueles aglomerados de estrelas virão os emissários. Espero que me perdoem o lugar comum, se lhes disser que quebramos o vidro do alarme contra incêndios e agora apenas nos resta esperar. Não creio que tenhamos de esperar durante muito tempo.